Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o pessoal do quinto período da turma de recuperação e falência. Espero que estejam todos bem. Essa aqui é a terceira parte de uma série de vídeos, né, que a gente combinou, que seriam a respeito do final da matéria de recuperação judicial. A recuperação extrajudicial é objeto do TDE, é um dos objetos do TDE. Então, essa a gente não vai entrar propriamente dita na matéria. Imagino que a gente ainda deva ter umas 3 aulas sobre falência e que a prova aconteça no dia 22 de julho. De junho, como estava mais ou menos combinado. Eu torço para que esse cronograma funcione. Bom, só para a gente rememorar, na aula que eu gravei há uns 4 dias atrás, a gente falou sobre a recuperação judicial, fizemos um apanhado, né, do fundamento da petição inicial, falamos das noções introdutórias, do conceito de recuperação, qual que é a premissa, voltamos a falar daquela diferenciação com alteração do Decreto-Lei 7661 em face da aprovação, né, da Lei 11.101 de 2005, conversamos sobre a finalidade, pedi para vocês reverem alguns conceitos e princípios, principalmente função social e preservação da empresa e viabilidade da empresa, que estão no começo da apostila, uma das primeiras apostilas que a gente tem. Isso está no artigo 47, caso alguém não se recorde. Conversamos sobre a possibilidade incidental de recuperação judicial no momento da contestação do processo de falência. Conversamos sobre os requisitos materiais para requerimento da recuperação de falência, que imagino, né, acho que essa altura eu já posso falar, mas vocês já devem estar descobrindo que esse artigo 48 dos requisitos materiais, ele vai ser importante também na resposta do TDE do segundo semestre. Não vou explicar um por um, porque a gente já gravou um vídeo sobre isso. Depois, no outro tópico, a gente discutiu a legitimidade ativa, chegamos a discutir regra de competência, o que não tem, nesse ponto, nenhuma novidade, porque a gente já discutiu isso também bem no começo do curso, segue aquela regra do principal estabelecimento do devedor ou filial, onde a empresa tenha sede. Essa é uma regra de competência absoluta, e a jurisprudência tem chamado isso de centro vital de atividades. Falamos sobre o conteúdo da petição inicial, que deve constar, né, de fato, na petição inicial, discorremos a respeito disso também. Falamos dos credores subordinados à recuperação judicial. Falamos sobre os meios de viabilizar a recuperação judicial, e prestem atenção no artigo 50 da Lei 11.101, porque ele é importante, e acabamos com isso os 2 primeiros vídeos. Pois bem, isso foi o que a gente viu nas 2 primeiras aulas. Na aula de hoje, o que falta, né, para a gente encerrar a matéria? A concessão da recuperação judicial, o cumprimento ou a convolução e falência. Então, primeira ideia que a gente tem aqui, primeiro item, né, do nosso estudo de hoje, diz respeito à apresentação das certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa de débitos tributários. É muito frequente, e para não dizer que quase sempre isso vai acontecer, de que o recuperando tenha dívidas, seja no fisco federal, estadual ou municipal. E para que ele consiga continuar operando, ele precisa de ter certidões negativas ou certidões positivas, ou seja, há débitos em seu nome, mas com efeitos negativos, ou seja, ele aderiu a um parcelamento, alguma coisa nesse sentido. Ou isso está
sendo questionado em juízo, enfim, tem N cenários aí para serem desenhados a esse respeito. O que acontece? Após a juntada dos autos, do plano aprovado, né, pela Assembleia Geral, e aí volto a falar de novo, não esqueçam do primeiro TDE que vocês fizeram no bimestre passado. Imprimam, colhem na frente, deem uma olhada nas competências daqueles órgãos, tanto nas atribuições comuns como nas específicas da falência e da recuperação de empresa. Mas, enfim, após juntado aos autos o plano aprovado pela Assembleia Geral ou não havendo objeção de credores no prazo legal, e aí nesse caso a Assembleia não existe, deverá o devedor apresentar em juízo certidões negativas de débitos tributários. E por que ele tem que fazer isso? Porque o débito tributário ele tem uma ordem de pagamento preferencial e os créditos tributários, a gente já conversou isso também em aulas passadas, eles não se sujeitam à recuperação de empresa. Para eles, tem um regramento próprio no Código Tributário Nacional, artigo 150, 205 e 206 da Lei 5.172, e convém que a gente dê uma olhada no artigo 57 da Lei 11.101, que diz o seguinte: após a juntada dos autos aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 dessa lei sem objeção dos credores, o devedor deverá apresentar certidões negativas dos débitos tributários nos termos desses artigos que eu li da Lei 5.172, de outubro de 66, que é vulgarmente conhecida como Código Tributário Nacional. E dentro do Código Tributário Nacional tem um procedimento específico adotado pelo fisco para procedimento de recuperação. Mas esses créditos eles não entram propriamente dito no processo de recuperação. Essa recuperação dos créditos fiscais é feito em paralelo. Bom, se o devedor obtiver o parcelamento desses débitos fiscais, ele poderá requerer uma certidão positiva com efeitos negativos, falamos isso agora há pouco, que tem o mesmo efeito de uma certidão negativa. Há também uma previsão no artigo 68 da Lei 11.101 para disponibilização de parcelamento especial aos devedores em recuperação judicial pelas fazendas públicas e pelo INSS, ou seja, a própria Lei 11.101, que é posterior ao CTN, amarra essas duas informações, e inclusive essa previsão de parcelamento especial para devedores em recuperação judicial, além do artigo 68 da Lei 11.101 e do 151, 205 e 206 do CTN, tem também previsão expressa na Lei Complementar 147, que é a que regula a recuperação especial das micro e pequenas empresas, que elas vão ter, farão jus a prazo 20% superiores àqueles regularmente concedidos para as demais empresas, enfim, tem um procedimento próprio também para recuperação especial que, salvo engano, também é objeto do TDE de vocês. Enquanto o parcelamento especial para devedores em recuperação judicial no âmbito federal não estava regulado, ou seja, não estava regulado por essa lei complementar 147, e quem tratava, e ainda trata, porque não está revogado, das micro e pequenas empresas é a lei complementar 123, era naquela época, antes da edição dessa lei complementar 147 de 2014, naquela época era comum a dispensa dessas certidões de regularidade fiscal para fins de concessão de recuperação judicial sob fundamento de omissão legislativa. E faz todo sentido, porque a lei não regulava. A lei
de 2005, a 11.101. A Lei Complementar 123 não falou nada, embora houvesse previsão no artigo 68, de tal modo que com a edição da Lei Complementar 147, esse tema entrou no regramento, né? E agora ele deve ser apresentado. Naquela época, dispensava-se, tendo em vista que a lei era omissa nesse sentido. Bom, a concessão da recuperação judicial. O que acontece aqui? Aprovado o plano de recuperação judicial e apresentadas as certidões de regularidade fiscal ou dispensada essa apresentação por algum motivo, o juiz concederá por sentença a recuperação judicial. Disso é o que a gente extrai do artigo 58 também da Lei 11.101. Eu vou falar, por enquanto, Lei 11.101, para não confundir nem com a Lei Complementar e nem com o CTN, que eu falei agora há pouco. O que diz esse artigo? Cumpridas as exigências dessa lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção por credor nos termos do artigo 55 ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 45 desta lei. Pois bem, a partir dessa decisão, ou seja, do juiz de conceder por sentença a recuperação judicial, o devedor deverá atuar com o nome seguido da expressão em recuperação judicial. Acho que a gente já conversou sobre isso, da publicidade, né, para os credores de que aquela sociedade empresária está em recuperação judicial, até que se finalize o processo de recuperação, seja recuperando a empresa, seja com a convolução da falência. O problema, e volto a lembrá-los, é aquele timing de pedir a recuperação judicial, porque se eu peço a recuperação judicial com antecedência, a minha chance de sucesso na recuperação tende a ser maior. Mas, considerando que eu vou ter uma espécie de um estigma no final da minha firma ou denominação, dizendo que eu estou em recuperação judicial, vocês concordam que qualquer um dos meus credores pode impor alguma exigência extra para cumprimento dos contratos? Calção, seguro, fiança, o próprio banco pode aumentar a taxa de juros, o meu score bancário, o risco do meu inadimplemento, só pelaquela expressão em recuperação judicial, ele já aumenta. Então, por isso que algumas empresas, elas retardam esse pedido de recuperação judicial, porque, de fato, o crédito fica mais caro quando isso ocorre. O problema é que se a gente retarda demais o pedido de recuperação judicial, a gente acaba, muitas vezes, passando da hora de fazer esse pedido. E aí a empresa ou não está mais em condição de viabilidade econômica, ou ainda tem uma condição de viabilidade econômica, mas o ponto ideal, se a gente fosse pensar numa parábola, advogado nunca é bom de matemática, né? Mas as parábolas, elas tinham uma curva para um lado e a gente conseguia traçar uma outra curva para um outro lado e achava o ápice ali, o ponto X, que era o ponto ideal, levando em consideração os resultados esperados e os riscos supostos. Pois bem, achar esse ponto X, esse ponto ideal, a golden hour de pedir a recuperação judicial, requer do operador do direito empresarial muita sensibilidade. Bom, mas aí também não tem nenhuma novidade, porque a gente já conversou sobre isso em sala de aula, em outras oportunidades. Conversei com vocês sobre a possibilidade de mediação na hora de elaborar esse plano de recuperação judicial, porque isso vai funcionar muito bem se os credores cederem um pouco e o devedor ceder de um outro lado, porque afinal de contas, aqui também a gente pode aplicar teoria dos jogos, acho que já falei isso com vocês, mas enfim. Conversamos, né, sobre isso
brevemente sobre teoria dos jogos. Salvo engano, no livro do Tarcísio Teixeira tem um item sobre isso, se não é no dele, é do Ricardo Negrão, que é justamente essa ponderação de interesses em que as partes sabem qual é o risco que ela tem de inadimplência e qual é o risco que o credor tem de não conseguir pagar, ou de conseguir pagar, é feito projeções matemáticas para se chegar quase que nesse ponto X aí da Golden Hour, mais num outro ponto, para saber até que ponto os credores, se todos concordarem, cedendo um pouco, é possível viabilizar, reviabilizar, na verdade, né, aquela sociedade empresária e ela volte a operar e assim consiga pagar os credores na medida do que foi estabelecido no plano, ou não. Então, sendo assim, o que vai acontecer? Da decisão que deferir a recuperação judicial, o devedor deverá atuar em nome seguido, né, dessa expressão em recuperação judicial, até que finalize o processo, com todas essas considerações que eu acabo de fazer, e o juiz deverá oficiar a junta comercial para que tal decisão seja verbada ao registro do empresário ou da sociedade empresária, dando publicidade ao estado de recuperação judicial da sociedade empresária. E não sei se na turma de vocês, mas na turma de societário, eu volto e meia falo que talvez um dos princípios mais importantes e que diferem as sociedades empresárias, de um modo geral, da sociedade simples, é justamente essa publicidade que o registro confere em face de terceiros. E aqui, o que a lei preza? A publicidade para que eventuais credores dessa sociedade empresária em crise se habilitem, participem, né, da formulação do plano de recuperação de empresa. Peço licença para ler com vocês o artigo 69, que é outro artigo importante. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida após o nome empresarial a expressão em recuperação judicial. E o parágrafo único desse mesmo artigo diz que o juiz determinará ao registro público de empresa a anotação da recuperação judicial no registro correspondente. Ou seja, ninguém vai poder depois alegar que não sabia que essa empresa não, né? Porque empresa é atividade. Essa sociedade empresária estava em recuperação judicial porque o próprio juiz se encarrega de oficiar tanto a junta comercial como aos órgãos de registros públicos correspondentes. Então, não dá para alegar depois desconhecimento do deferimento do plano de recuperação judicial. Bom, agora talvez a gente entre na parte processual, que eu não sei se vocês gostam tanto. A decisão que concede a recuperação judicial tem natureza jurídica de sentença, tanto que eu frisei na hora de ler que é sentença, porque acolhe a pretensão do devedor, devendo, no entanto, por determinação da Lei de Recuperação de Empresas, ser recorrível por agravo de instrumento. E aí gera uma questão complexa de ser entendida do ponto de vista processual, porque a gente assimila que decisões interlocutórias são recorríveis por agravo de instrumento, desde que previstas nas hipóteses cabíveis para agravo de instrumento. No Código de Processo Civil antigo, as hipóteses eram maiores, agora elas são mais restritas. Nesse caso, é possível perfeitamente o agravo de instrumento. O que soa estranho é que se use agravo de instrumento para sentença, porque normalmente o recurso cabível seria apelação. Bom, esse agravo de instrumento, ele vai ser interposto, pode ser interposto, aliás, né, por qualquer credor ou pelo próprio Ministério Público, com base no artigo 59, inciso 2º da Lei de Recuperação de Empresas, e, eventualmente, esse recurso
ele pode ser concedido com efeito suspensivo pelo relator do tribunal. Ou seja, vai dar efeito suspensivo para a decisão que concedeu a recuperação judicial ou não, isso vai ficar a cargo do relator no tribunal. Pois bem, essas decisões liminares, elas são todas a cargo do relator, tá? Bom, sem recurso ou não sendo concedido efeito suspensivo, a decisão concessiva da recuperação judicial produzirá uma série de efeitos, dentre eles cito alguns. E aí eu não vou ficar discorrendo sobre todos eles, porque o material de apoio vai ficar disponível logo depois dessa aula, daí eu sugiro que vocês deem uma olhada. Mas quais são essas séries de efeitos? A vinculação de todos os credores, com base principalmente, né, no par condicio creditorum, significa que ao ser concedida a recuperação judicial, os credores sujeitos a ela, mesmo que não concordem com o plano, ficarão vinculados. A novação, ao vincular todos os credores a ela sujeitos, a concessão da recuperação judicial importará em novação dos créditos, ou seja, os créditos abrangidos pelo plano de recuperação judicial, eles passam a ter condições ali previstas e não mais as condições originais. Então, supondo que um credor tinha alguma garantia e ele resolve tirar essa garantia na hora da formulação do plano, ele está praticando uma novação. Imagino que no quinto período vocês já devam saber o que é uma novação. Novação confesso, no caso do devedor, né? Confesso que devo, ele me dá algum desconto ou tira alguma outra condição, termo ou encargo, e a gente renova aquele contrato, né? Seja de pagamento, de compra e venda, do que quer que seja, para que eu possa tentar viabilizar novamente a minha atividade empresarial. Então, todas aquelas negociações feitas no plano de recuperação judicial têm natureza de inovação. Aqui, só uma consideração para vocês ficarem bastante atentos. Agora, né, com a crise coronavírus, o que está acontecendo? Quem assinou ou aderiu a um plano de recuperação judicial em fevereiro desse ano, por exemplo, está encontrando uma situação completamente adversa a partir de março do que se esperava quando assinou esse plano de recuperação judicial. E como é que isso vai ser feito? A gente vai manter o pacta sunt servanda, que é a vontade das partes, ou a gente vai aplicar caso fortuito ou força maior e repactuar essas dívidas. Ao que me parece, a tendência, até porque é uma situação fortuita, mas a gente ainda não tem um arcabouço jurídico, deveria, né, o Estado, a essa altura do campeonato, ter já editado uma medida provisória, alguma coisa, se bem que medida provisória também não dá tanta segurança jurídica, mas ter editado uma lei em caráter de urgência, disciplinando se é possível ou não a repactuação dos planos de recuperação judicial em vigência, e aí dando, por exemplo, um efeito diferenciado para aqueles planos que estão no começo do seu cumprimento, por exemplo, os que foram assinados no começo desse ano ou no final do ano passado, e uma condição diferente daqueles que estão no final do prazo. Porque esses, sim, já cumpriram mais, supondo que tenham cumprido mais da metade do prazo que eles estariam vinculados, as situações são diferentes. Então, a gente tem que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Essa é a minha opinião. Então, eu imagino
que deveria ter uma lei nesse sentido, garantindo essa possibilidade, inclusive sendo até mais benéfica com as micro e pequenas empresas do que com as outras, sem esquecê-las, mas privilegiando as micro e pequenas empresas até por uma questão de crédito. Eu acho que vão ser, com certeza, as primeiras a pedirem recuperação judicial, se não a falência. Basta que a gente pense, por exemplo, num restaurante na cidade de São Paulo, que estava acostumado com volume de venda de 100 refeições por dia, o que para São Paulo é pouca coisa, e agora, com a cidade fechada, está vendendo no delivery 20 refeições. Ele não consegue pagar os funcionários. Essa é talvez a importância da inovação. Outra informação importante é que a inovação, por ela ter o condão de extinguir a obrigação original, a inovação, em regra, extingue também os direitos do credor em relação aos demais coobrigados solidários. Exemplo, avalista, fiador, esse tipo de coisa. E também extingue eventuais obrigações acessórias, a fiança, enfim. Do mesmo modo, com a inovação também extingue-se eventuais garantias a ela inerentes pertencentes a terceiros que não participaram da inovação, dada a condição de acessórias da obrigação original. Isso não está na lei de falência, isso está na parte de direito das obrigações, artigo 364 a 366 do Código Civil. Por favor, deem uma olhada, eu até coloquei eles na nota de rodapé aqui do nosso material. Bom, de toda forma, na lei de recuperação de empresas, a inovação assume contornos especiais conforme o próprio artigo 59 dessa lei já determina, porque ele diz o seguinte: o plano de recuperação judicial implica inovação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1º, artigo 50 dessa lei. O que nos leva... Parágrafo 1º, aliás, já vou ler antes de concluir. O parágrafo 1º diz o seguinte: a decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do artigo 584.3 caput da Lei 5.869, de 73. Aqui a gente precisa readequar, porque é isso que está escrito na lei, mas essa lei era o antigo Código de Processo Civil, agora a gente já está usando o Código Civil atual, né? Não vamos mais chamar de novo Código de Processo Civil, porque ele já não é tão novo assim, 13.115, salvo engano. Mas a natureza, né, da decisão judicial que concede a recuperação judicial vai também valer como título executivo judicial. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Bom, de tudo isso, o que a gente depreende? O seguinte: na recuperação judicial, o legislador, ele teve, acho que podemos dizer assim, a intenção de alterar o regime da própria inovação instituído, né, no Código Civil, porque ele conseguiu uma ressalva, quando ele diz no texto desse artigo 59, sem prejuízo das garantias, ou seja, se no Código Civil a inovação eu necessariamente, né, me livro das garantias, na recuperação judicial é sem prejuízo das garantias, de maneira que não são alteradas nem as garantias reais, nem as garantias pessoais prestadas pelo devedor ou por terceiros. Isso aqui é o que a lei coloca. Mas como conversei com vocês, se eventualmente um credor resolve, por conta dele, abrir mão de uma garantia para viabilizar o plano de recuperação judicial, faculdade dele.
talvez não seja uma ideia muito inteligente, já que a sociedade empresária está em vias, né, de recuperação. E, em todo caso, ele pode fazer isso, a lei não veda. O que a lei diz aqui não há prejuízo na recuperação judicial das garantias próprias da obrigação originária, diferentemente do que acontece com a novação no Código de Processo Civil. É isso que eu quero, essa nuance que eu quero que vocês entendam. O STJ, inclusive, aqui eu não vou ler o julgado inteiro de forma alguma, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas o STJ, que é basicamente, né, a corte que vai decidir as questões mais importantes sobre recuperação judicial e falência, a uniformização, né, da legislação infraconstitucional, e inclusive, quem tiver interesse, vai que, né, tem alguém interessado em direito falimentar, ele tem um portal lá com uma série de julgados de falência e recuperação judicial, e mais importante do que isso, eles fizeram um curso em 2018, com vários ministros dando seus pareceres, e começaram a reelaborar um novo curso de falência e recuperação judicial agora em 2020. A primeira parte está até disponível já. Acho que faltam mais duas. Aí eu não sei como é que vai funcionar agora, diante desse cenário de isolamento social. Acho que a ideia ficou presa pelo caminho. Mas tem uma página imensa, com um monte de informações, dá para a pessoa nadar de braçada no site do STJ com essas informações. Tem manual, tem um monte de coisa sobre recuperação judicial. Mas, enfim, esse julgado que eu quero fazer referência é o 1.333.349 de São Paulo. Ele foi julgado pela sistemática das causas repetitivas, ou seja, ele vira, ele tem um efeito vinculante, ele vira uma espécie de precedente. Ele está no boletim número 554, ele é de 2015, quer dizer, para o direito, 5 anos, a gente pode dizer que ele é recente, só que ele foi julgado pela sistemática das causas repetitivas do antigo Código de Processo Civil, o que não muda nada. Mas vou ler aqui o comecinho do artigo do recurso, só para vocês terem uma ideia do teor. Direito empresarial, recuperação judicial de devedor principal e terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Recurso repetitivo, entre parênteses, artigo 543-C do CPC. Esse era o que regulava no antigo CPC os recursos repetitivos. Da parte mais importante aqui da emenda, do julgado, que eu já deixei grifada para vocês, a gente tem as seguintes. Recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhe aplicam as suspensões previstas nos artigos 6º, caput e 52, inciso 3º, ou a novação que se refere ao artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da Lei 11.101 de 2005. Não é um recurso grande, está aqui na apostila, são 2 páginas, gostaria que vocês lessem o recurso inteiro, mas eu vou ler um trecho final da conclusão, vai ficar um raciocínio meio truncado, mas se eu for ler o artigo completo, até o final do vídeo vocês já estão dormindo. Então é o seguinte, na conclusão aqui, o que a gente tem? Daí se concluiu que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita à condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que diferencia sobremaneira daquela outra comum prevista na legislação civil. Dessa forma, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas
a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao devedor exercer seus direitos contra terceiros ou garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções afloradas em face de fiadores, avalistas, coobrigados em geral. Importa ressaltar que não haveria lógica no sistema de conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, artigo 49, parágrafo 1º da Lei de Recuperação de Empresas, se dissesse respeito apenas ao interregno temporal, o intervalo, que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva da decisão judicial. Por favor, corram os olhos nesse julgado, ele é realmente muito importante, por isso que ele está aqui. Vocês podem ver que normalmente nem coloco jurisprudência na apostila e essa já copiei inteira. Outra diferença entre a inovação prevista pela Lei de Recuperação de Empresas e a tratada no Código Civil é que a da Lei de Recuperação, fica condicionada, e é uma condição resolutiva, ao cumprimento das obrigações constantes no plano e à ausência da comprovação de falência, pois uma vez decretada essa, os créditos reestabelecem suas condições originais, ou seja, é uma novação pero non mútil, né? Isso está no artigo 61, parágrafo 2º. Decorre do fato da novação a extinção das ações suspensas contra o devedor. Nesse caso, o STJ, já julgou um julgado semelhante e diz que, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, não se faz plausível a retomada das ações e execuções individuais após o decurso do prazo legal de 180 dias, pois, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101, tal aprovação implica inovação. Demais disso, a própria Lei de Recuperação de Empresas confere ao credor, em caso de inadimplência do plano, a opção de executar o plano, artigo 59, parágrafo 1º, ou de pedir a falência do devedor. Aí a gente cai no artigo 61, parágrafo 1º, certo? Temos alguns outros assuntos para tratar aqui, e não são poucos. Dentro ainda do que a gente estava conversando, essa inovação e o deferimento, né, do plano de recuperação judicial vai formar um título executivo judicial. Além disso, a alienação de filiais e unidades produtivas é um outro efeito da concessão da recuperação judicial. A alteração, né, do regime de alienação das unidades produtivas, isso tem essas entidades produtivas devem ser entendidas como estabelecimentos empresariais isolados, caso prevista tal medida no plano de recuperação judicial, e aqui vai valer bastante o que está escrito no plano e não necessariamente a lei. E eu gostaria que vocês fizessem também o seguinte raciocínio: a Lei de Recuperação Judicial e Falência, ela traça normas gerais, mas há uma ampla possibilidade de negociação entre credores e devedor para que eles consigam recuperar a empresa, a sociedade empresária em crise, e para que ela volte, né, a ter a sua condição de viabilidade econômica. Então, a Lei 11.101 traça normas gerais, mas há essa ampla possibilidade de negociação entre as partes. Por isso também essa importância que eu volto a falar da mediação de uma empresa para fazer esse diálogo entre
credores e o recuperando, eventualmente até usando de dados matemáticos, porque dependendo do volume de negócios praticados, esse tipo de decisão, essas tomadas de decisão são feitas mediante mesmo a aferição dos balanços patrimoniais, fiscais, a chance de risco, a chance de sucesso. Quanto mais informação, melhor serão as tomadas de decisões. Outro efeito que decorre do deferimento, né, do plano de recuperação, é a responsabilidade do adquirente pelas obrigações regularmente contabilizadas, isso está no artigo 1146 do Código Civil, pelas obrigações trabalhistas, artigo 448 da CLT, e pelas obrigações tributárias, artigo 133 do CTN, vez que, no âmbito da recuperação judicial, tais alienações estarão livres de ônus, isto é, não haverá sucessão em relação às obrigações do devedor, exceto nas hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 141, vez que, em tais casos, o grau de proximidade entre o adquirente e o devedor é indício suficiente de má-fé para afastar o benefício da não responsabilização. Então, via de regra, não vai haver solidariedade nessas obrigações reguladas aqui, trabalhistas, as tributárias e as regularmente contabilizadas, conforme o artigo 1146, mas, conforme o artigo, parágrafo 1º do artigo 141, se a empresa adquirente tem uma relação muito próxima com a que está sendo adquirida, supondo uma relação de controlado e controladora, ou que o administrador de um seja sócio de outro, essas coisas que a gente consegue aferir na prática, a gente começa a verificar um indício de má-fé e do uso fraudulento, né, dessas vendas para tentar se eximir de responsabilidade. E, eventualmente, já falei para vocês, uma das coisas mais difíceis em direito societário é o poder de controle na sociedade anônima. É um livro clássico do Fábio Conder Comparato, e a partir dele foi traçado quase que um estatuto jurídico para que a gente aplique ou não a teoria da desconsideração da personalidade jurídica nas relações entre empresas controladas e controladoras. Nós não vamos sofrer agora por conta disso. Bom, tenho mais coisas a falar sobre esses casos. Os credores do devedor, eles não serão prejudicados porque eles se subrogarão no produto da venda dos estabelecimentos isolados, ou seja, se eu tinha uma filial e vendi esse crédito, ele vai entrar, né, no lugar para pagamento das dívidas, respeitando o que tiver sido estabelecido no plano de recuperação judicial, vai haver a subrogação desse crédito. Eu citei aqui alguns outros artigos que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada de olho, uma corrida de olho. Cumprimento da recuperação. O que a gente precisa saber? Artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58 dessa lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpra todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Não é 2 anos depois da formulação do plano de recuperação. É 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Durante esse período estabelecido no caput desse artigo, esse período de 2 anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência nos termos do artigo 73. Parágrafo 2º. Decretada a falência, os credores terão reconstituídos os seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos
validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Ou seja, aquela novação do plano, acho que a gente pode dizer que ela é uma novação transitória, porque em caso de descumprimento, ela não vale, vai valer a dívida originária. Tem aqui algumas outras considerações importantes, mas eu queria falar, para a gente não gastar muito tempo, da extinção do processo de recuperação judicial e da convolução em falência, se for o caso. Com relação à extinção do processo de recuperação judicial, se todas as obrigações previstas para o período de observação forem cumpridas, esse período de 2 anos, o juiz deverá extinguir o processo de recuperação por sentença, de novo, o que, como visto, não significa necessariamente a extinção de todas as obrigações constantes dos planos, as quais manterão seus prazos normais. Esse como visto, isso foi explicado nos artigos anteriores, tá? No 94, no 62, então vocês deem uma corrida de olho na apostila. Nessa decisão do juiz, o que ele vai determinar? Primeiro, pagamento do saldo da remuneração do administrador judicial, desde que ele apresente um relatório final e tenha suas contas aprovadas. Lembra, ele não vai receber tudo que ele tem direito de entrada, muita coisa vai ficar para o final, e ele só vai receber se as contas dele forem aprovadas e se ele apresentar o relatório final de prestação, relatório final da sua gestão. 2. Apuração do saldo de custas judiciais, porque, afinal de contas, vai ter custas judiciais a serem pagas. Dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial e anotação do fim da recuperação judicial na junta comercial, onde aquele termo em recuperação judicial vai ser suprimido e não vai precisar constar mais de qualquer negociação que venha junto da firma ou denominação que a pessoa está em recuperação judicial. Bom, dessa sentença, essa sim é cabível apelação, cumpridas conforme o artigo 63, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61, 2 anos. O juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará. Todas essas determinações, algumas delas a gente já leu, as outras a gente... na verdade, a gente já leu todas. Então, basta que vocês guardem o caput, porque as hipóteses eu já li com vocês. Cumpridas no prazo de 2 anos as obrigações, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e ele vai determinar uma série de providências e dessa sentença, sim, essa vai caber apelação. Bom, convolução de falência, que talvez o auge, né, da aula e o final da matéria. A convolução da recuperação judicial em falência significa que nos próprios autos da recuperação judicial será decretada a falência, o que poderá ocorrer nas hipóteses explicitadas no artigo 73, abaixo transcritas, e eu tenho certeza que a gente já discutiu isso também na primeira aula. Quais são essas hipóteses? O juiz ele vai decretar falência durante o processo de recuperação nos seguintes casos. 1. Por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 dessa lei. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo previsto no artigo 53. E quando houver sido rejeitado o plano de recuperação judicial, nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Nesse caso, o plano ele é aprovado por um determinado quórum, mas cumprindo uma série de requisitos, o juiz vai decidir se vai valer aquele quórum ou não, e se aquele plano ou não, que é o famoso cram-down, a brasileira. Se o juiz determinar que
não vai aprovar aquele plano, de lá já vai a convolução em falência. Outra hipótese, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, na forma do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 61. E outra coisa, o parágrafo único do artigo 61 diz o seguinte: o disposto neste artigo não impede a decretação de falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos 1 ou 2 do caput de 94 dessa lei, ou por prática de ato previsto no inciso 3º dessa mesma lei. Ou seja, ainda que ele cumpra todos esses requisitos aqui, que ele não entre, né, na verdade, nenhuma dessas hipóteses dos 4 incisos, ainda assim poderá ser decretada a falência com base no artigo 94 da Lei 11.101. E aí o que acontece? Havendo, né, essa convolução da recuperação judicial em falência, os atos praticados durante o período de recuperação judicial permanecerão válidos desde que tenham obedecido a legislação. Isso está no artigo 74, que eu vou me abster de ler também para não cansá-los. Diante disso, o que acontece? A gente tem a seguinte conclusão: os créditos decorrentes das obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão considerados extraconcursais na falência, bem como serão reclassificados os créditos quirografários dos credores que continuarem a fornecer bens e serviços ao devedor durante a recuperação judicial para créditos com privilégios gerais, limitados ao valor dos créditos extraconcursais nos termos do artigo 67. Dito tudo isso e lido todos esses artigos, eu imagino que vocês não vão ter dificuldade em compreender o término da recuperação judicial. Para fins de prova, considerando que essa aula foi gravada, a gente não teve aquele bate-bola de solucionar eventuais dúvidas, é interessante que vocês leiam todo o conteúdo de recuperação judicial, mas eu vou concentrar as minhas perguntas na parte que a gente efetivamente viu e pôde discutir em tempo em sala de aula, ou seja, os 2 primeiros vídeos e a aula que a gente teve sobre as noções introdutórias da recuperação judicial. Não estou falando que essa aqui não caia na prova, até porque cai toda a matéria da prova, tá? Cai toda a matéria de recuperação judicial, mas eu vou dar mais ênfase e vou privilegiar mais o que a gente teve a oportunidade de discutir. Feito isso, se tiver, né, qualquer outra dúvida em relação a essa aula ou às outras, o e-mail institucional está à disposição, é só vocês entrarem em contato. E se eventualmente eu começar a demorar a responder, por favor, me provoquem pelo WhatsApp, peçam para a Rita entrar em contato, para que não haja dúvida antes da prova. Tá legal? Pessoal, bons estudos, a gente ainda vai se ver, se tudo der certo, mais 2 encontros, mas eu não sei se vocês vão ver esse vídeo na próxima aula, que no caso já é amanhã, e aí, enfim, depois disso a gente ainda tem outros assuntos para discutir, mas fazer a correção do TDE. Espero que vocês assistam o vídeo em tempo, mas mesmo que não assistam, se tiver dúvida em relação a esse conteúdo específico, por favor, entre em contato, não vamos deixar acumular dúvida, tá bom? Bons estudos, boa aula, não deixem de ler a legislação seca. A apostila é importante, mas a legislação seca é muito mais importante do que a apostila, tá bom? E eu vou tentar também, antes da prova, principalmente se ela for no dia 22, deixar elaborado um simulado para vocês responderem, para facilitar também aquele estudo com questões parecidas com o que vai cair na prova, tá bom? Grande abraço a todos, até amanhã.